Bem, nós vimos que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, confirmou a possibilidade de serem aplicadas sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em razão da sua conduta na condução de inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal. O que eu trago para vocês? Alguma coisa aqui que a gente precisa prestar atenção. Porque agora surgiram algumas notícias que indicam que não somente o ministro Alexandre de Moraes, mas também o Procurador-Geral da República e o delegado que atuava nos inquéritos policiais que eram conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O que acontece? Aqui no Brasil 247, ó, o delegado da Polícia Federal e Gonê, que é o Procurador-Geral da República, também podem ser alvo de sanções dos Estados Unidos da América. Ele diz, olha, Fábio Schor, que conduziu as investigações sobre o golpe, e Gonê estão em relatórios enviados ao governo americano. O que acontece? Bom, existe uma grande quantidade de inquéritos policiais que foram conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, desde o inquérito das fake news e vários outros que foram anexados a esse procedimento, e o último deles, o que mais alcançou uma proporção de se alcançar pessoas, foi esse inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil no final de 2022 e início de 2023. O que acontece? Bom, nós temos no Brasil um sistema acusatório, né? Alguns vão dizer que isso é um sistema preponderantemente acusatório, com alguns aspectos inquisitórios, mas nós temos um procedimento acusatório e que isso é contemplado, inclusive, no Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal contempla isso. O Ministério Público, este que é integrado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é aquele que detém a titularidade privativa para a promoção da ação penal pública. Veja só, aí no 129 da Constituição, a gente tem o seguinte, olha, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Então, nós não podemos falar de um processo judicial de ação penal pública em que não haja, em que não se tenha o Ministério Público ali atuando. A gente tem até ali no Código de Processo Penal ação penal privada subsidiária da pública, naqueles casos em que o Ministério Público não se movimenta, mas a regra é que nós teríamos ali o Ministério Público na condução da ação penal. Então, esse processo que se iniciou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra outras pessoas que faziam parte do governo, somente pôde ser iniciado a partir do oferecimento da ação penal por parte do Procurador-Geral da República. Ora, se é a autoridade ou se o processo estava sendo conduzido, procedimento pré-processual, estava sendo conduzido no Supremo Tribunal Federal, bom, ali está-se diante de uma situação de foro, né? Um foro que acontece lá no Supremo Tribunal Federal. As discussões são possíveis, eu acho altamente válidas. Por exemplo, será que esse procedimento deveria estar no Supremo Tribunal Federal em relação a pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função? Por que esse procedimento está lá? Será que não deveria ter sido conduzido na primeira vara ou numa vara criminal qualquer lá de Brasília, sob a Procuradoria da República local? Enfim, está sendo conduzido no Supremo Tribunal Federal. Bom, só pode ser iniciado a partir do oferecimento da peça acusatória inicial por parte da Procuradoria-Geral da República. Nesse momento, então, entra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o que representa o Ministério Público da União. Nesse contexto, então, você tem ali a atuação do PGR perante o Supremo Tribunal Federal. O PGR ou o Subprocurador-Geral. Aí, o que acontece? A polícia, né, nesse caso, a Polícia Federal, conduzida pelo delegado de polícia, que esse que atuava junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal na condução dos procedimentos, porque o inquérito policial era lá trabalhado na sede da delegacia de polícia. O ministro, por ser um procedimento que tramita perante os tribunais, atuava como relator autorizando as cautelares, mas o procedimento era conduzido ali pela delegacia de polícia. Tanto é que a gente viu no curso das várias investigações, a Polícia Federal representava, por meio do delegado de polícia, representava por medidas cautelares, representava por meios de produção de prova durante a condução do inquérito, e essas medidas eram ou não autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desse contexto, o que se entende, né? O que nós temos é o seguinte, uma discussão política, né? Isso a gente já consegue entender. A gente tem uma discussão de viés político em que alguns afirmam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está em um conluio com o atual governo do presidente Lula, portanto todos eles seriam de esquerda e estariam perseguindo a direita. Então todos aqueles que de alguma forma contribuem para que esses processos sejam
tem um andamento perante o Supremo Tribunal Federal, estarem também colaborando. E isso nos faz entender que, certamente, a possibilidade dessas sanções não se limitará ao Procurador-Geral e ao delegado, mas também a toda a turma que compreende a turma ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes. E quem dirá o restante dos ministros também, uma situação de pleno, por exemplo. O ministro Luiz Roberto Barroso hoje não integra a turma, mas nas oportunidades que teve, votou de acordo com o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Então isso também faz pensar que isso se estenderia a todos os ministros, talvez restringindo-se ali ao ministro Cássio Nunes e ao ministro André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso é evidentemente uma questão política. Qual que é o maior problema disso? O maior problema disso é uma possível interferência estrangeira. Então, nós estamos aqui, eu mostrei para vocês, o texto constitucional. Né? Esse aqui é o texto constitucional brasileiro. O texto constitucional brasileiro é muito novo. Nós tivemos várias constituições ao longo do tempo, né? Porque o Brasil teve muita tomada de poder, né? O Brasil já teve muita ruptura institucional. E aí faz uma nova Constituição e a gente acaba tendo uma cultura, assim, por isso que tem tantas leis e tantos atos normativos, porque acha que no Brasil parece sempre há uma ruptura e uma nova produção legiferante, o que faz, talvez, aqueles que compreendem a classe política acharem que a partir disso os problemas seriam solucionados no Brasil, e a gente sabe que não vai ser. Mas o que de fato nós temos o seguinte: nós temos um texto constitucional que ele ainda nos oferece soluções para dirimir os conflitos eventualmente existentes entre as autoridades, entre os poderes da República. Né? Temos, isso já foi falado várias vezes, a possibilidade do Senado, né, em caso de verificação da ocorrência ali perante uma autoridade do Supremo Tribunal Federal de prática de crime de responsabilidade, o Senado vai tomar providências no sentido de promover o impeachment desse indivíduo. Né? Isso seria uma solução interna para que se resolvam, então, esses conflitos que estão inflamados no nosso país. Agora, essa provocação de atuação estrangeira, né, vai gerar uma crise diplomática com toda certeza muito singular no Brasil. Eu não sei se isso foi abordado aqui pelo 247, mas a gente consegue perceber de uma forma muito tranquila. A crise diplomática vai vir a partir da aplicação de sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, ao delegado de polícia. Por quê? Porque são pessoas que integram o governo brasileiro. Todos eles são efetivos, nenhum deles é político, né? Nenhuma dessas autoridades é política, a procura de votos para a eleição, não. São autoridades que integram o serviço público brasileiro e que serão, se acaso isso vier a se concretizar, serão sancionadas em razão da sua atuação como agente público brasileiro. Então, o procurador, em razão do exercício das suas funções como PGR, já há 2 anos ele nem era PGR, ele nem atuou no inquérito das fake news, quem atuava lá era o Aras, né? O ex-procurador-geral da República. O delegado, não sei a partir de quanto tempo ele atua, mas sim, são pessoas que serão sancionadas externamente, então, portanto, em algo que se restringe aos Estados Unidos da América, mas a partir das suas atuações enquanto autoridades públicas, enquanto agentes públicos. Né? Isso vai gerar uma crise com o governo brasileiro, uma crise diplomática muito séria. E nós, talvez, sentiremos as consequências disso aí. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha dessa sanção em relação ao ministro Alexandre de Moraes e a possível extensão ao delegado Fábio Chor e ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ainda aquilo que eu falei, de novidade, que isso com toda certeza vai gerar uma extensão também aos outros ministros. Você acha que isso vai acontecer, que não vai acontecer? Você acha que isso é certo ou não? Deixe sua opinião, comenta aí o que você acha, para que eu possa estar entendendo o que você pensa e poder estar comentando de volta, né, respondendo seu comentário para a gente conseguir nos compreendermos reciprocamente, tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!